Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar de um assunto, minha amiga, que você possivelmente não ouviu ainda falar e que talvez não esteja na pauta dos grandes jornais ou dos programas das redes de televisão. É um assunto que está sendo discutido ainda pelos técnicos, mas também já ganha os meios políticos. Nós vamos falar da Ferrovia Norte-Sul. Aliás, a Folha de Londrina deu uma capa desse assunto nos últimos dias, no dia 31 de agosto. Aqui, ó. O movimento quer garantir que a ferrovia passe por Londrina. Por que isso? Porque, na verdade, a Ferrovia Norte-Sul vai ligar lá o Rio Grande do Sul até o norte, até o Pará, cortando o Brasil de fora a fora. E existe uma reivindicação que ela passe justamente pela região de Londrina, por Apucarana, por Maringá também, por toda a região norte do estado do Paraná. Mas o Ministério dos Transportes fez uma reunião recentemente e mostrou um estudo mostrando um traçado que desvia a ferrovia para a região de Maringá e não passa nem em Apucarana nem em Londrina. Para falar sobre isso, e isso, é claro, também acabou gerando uma reação dos empresários, das entidades aqui de Londrina e também do meio político. E também a Folha, nesse mesmo dia 31, faz matéria aqui, citando, né, ferrovia em Londrina torna-se bandeira de luta. E o empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Walter Orsi, que está aqui na foto do Saulo O'Hara, né, é o nosso convidado desta noite. E ele vai falar para nós um pouco mais sobre essa questão da Ferrovia Norte-Sul. Presidente, seja muito bem-vindo. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Presidente Walter Orsi, essa história da Ferrovia Norte-Sul já é antiga, há toda uma discussão, o estudo técnico vem de muitos anos e, recentemente, uma questão de 15 dias, o governo federal, através do Ministério dos Transportes, faz uma reunião em Curitiba para apresentar uma proposta de traçado. Para a surpresa dos londrinenses, Londrina ficou de fora. Como foi isso? Realmente pegou nós de surpresa. Como você colocou, o Ministério fez um trabalho de investir mais de 4 milhões de reais no estudo de viabilidade, né? Esse estudo, como você colocou, corta o Brasil, né, de norte a sul. E ele já tem, os traçados já estão definidos, praticamente definidos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Agora tem Santa Catarina cruzando o Paraná, chegando até São Paulo. E nós sabemos que Cascavel, aquela região é muito importante, então já passa por Cascavel, Campo Mourão, Maringá, né? Quando chega em Maringá, nós temos 3 alternativas de viabilidade. E nos estudos de viabilidade, essas 3 alternativas, 2 delas passam por uma região que o estudo de 4 milhões de reais investido, ele diz o seguinte, que no estudo da viabilidade 1 e 2, que tem um contorno branco, é onde tem a maior viabilidade, onde tem o melhor PIB, onde tem a melhor produção, né? Onde tem o melhor índice de população. E é justamente passando por Apucarana, Londrina, Presidente Prudente e Panorama, que é o estado de São Paulo. E o que aconteceu? Na apresentação, isso aqui, de Maringá, sai em linha reta, passa por Colorado e vai em Panorama. Imagina os senhores, Maringá é uma região importante, todos sabem, como Campo Mourão é importante, Cascavel é importante, mas de Maringá para Panorama, estado de São Paulo, nós temos um espaço que passamos por Colorado. É uma região extrema, comparando Colorado com a região de Londrina, Apucarana e Presidente Prudente, é mais de 40 vezes, 50 vezes o PIB, a população, a produção, é astronomicamente diferente. Por isso que nos pegou de surpresa, até porque a gente fala surpresa, mas é lógico, não está nada definido. O ministro foi claro, tem um estudo, ainda precisamos definir os investimentos, mas é muito importante, eu fico muito feliz que as nossas lideranças, né, os nossos prefeitos regionais, os nossos deputados, estivemos em caravana em Curitiba,
levando ao ministro essa preocupação. Sabemos que não está consolidado, mas nós sabemos da importância que é uma ferrovia numa região. Por isso que nós estamos atentos, nós vamos acompanhar passo a passo, até porque todo o Paraná, como você mesmo colocou, região de Cascavel, Campo Mourão e Maringá, já fazem parte do traçado. Por que excluir uma das regiões mais ricas de produção do Brasil? Que essa região de Londrina, nós temos um índice de produção altíssimo do milho, do trigo, do soja, né, expressivo. E é muito importante para que também nós tenhamos esse contorno, né, contorno esse que muitas pessoas no estudo questionavam assim, é 90 quilômetros a mais. Nós estamos discutindo uma ferrovia que vai cortar o Brasil. De milhares de quilômetros. Milhares de quilômetros. O que é a ferrovia? A ferrovia é para colocar produto em cima dos trilhos. Se abre mão de uma região extremamente produtora, né, para dar uma outra região que não é tão produtora tanto quanto Londrina. Por isso, esse questionamento foi muito oportuno. Eu fico muito feliz que as entidades estão atentas e nós, como nação comercial e também do sindicatal, estamos participando dessa comitiva. Aliás, minha amiga, olha, eu vou daqui colocar minha pimenta nessa conversa. Você pode estar perguntando para mim e para o empresário Walter Orsi, o que eu tenho com isso, né? Por que eu vou ficar preocupado se a ferrovia vai passar por Londrina ou não, né? Eu trabalho no comércio, ou eu sou funcionário público, ou meus filhos estão fazendo universidade aqui em Londrina e estão procurando emprego por aí afora. A ferrovia, por que a ferrovia é tão importante para as pessoas que moram em Londrina, em Cambé, em Rolândia, Biporã, Arapongas, Apucarana, aqui na nossa região metropolitana, que aliás comemora agora que chegou a 1 milhão de habitantes. Para esse 1 milhão de habitantes da região metropolitana de Londrina, por que essa ferrovia é importante, Walter Orsi? Eu diria que talvez seja uma das umas ações mais estruturantes, mais importantes que tem numa região. Quando se fala em ferrovia, você vai numa Europa, nos Estados Unidos, quem é ferrovia? É tudo. Ela que leva desenvolvimento. Se a gente voltar 80 anos atrás, imagina se essa ferrovia, vindo lá de Jacarezinho, não viesse para Londrina, fosse para Sertanópolis. O desenvolvimento estaria muito maior em Sertanópolis que Londrina. Londrina não seria isso hoje. Não seria o que seria hoje. A ferrovia leva desenvolvimento. Ela é propulsora do desenvolvimento. E essa ferrovia do Brasil, que vai levar 15, 20 anos para ficar pronta. Mas imagina os senhores, imagina uma ferrovia que passa próximo dessas regiões e ela vai levar produto para o Nordeste. As empresas que estiverem perto da ferrovia, as cidades que estiverem perto da ferrovia, vão ter uma competitividade maior. Porque você coloca ali produtos e manda para o Nordeste. Ou você recebe matéria-prima do Nordeste para você. Então você tem uma ferramenta, que no caso a ferrovia, que interage o Brasil. Olha, quem estiver longe da ferrovia leva desvantagem. E essa ferrovia, ela é muito importante, porque ela não é para levar desenvolvimento nessa atual situação, é para fazer o Brasil competitivo. Olha, um dos estudos, você levar carne de frango para o Brasil inteiro, dessa ferrovia. De Chapecó, por exemplo. Chapecó é uma grande área produtiva, então vai passar por Chapecó. Todos sabem que Rolândia Maringá sabe? Então nós precisamos toda essa interação. Londrina, grande produtora de milho, precisa levar o milho para eles. Você entende? Então, a grandiosidade dessa ferrovia. Imagina os senhores, o que é uma ferrovia? As cooperativas podem ter as suas locomotivas, os seus vagões. Estão ali. De repente passa uma locomotiva, atrás dela vai de outra empresa, tudo no mesmo trilho. Por isso que é muito importante, eu fico assim até um pouco preocupado quando o traçado mudou, porque como você, uma região extremamente produtora como a nossa, grandes empresas, grandes cooperativas que precisam desse leito para você levar a produção. Por isso que eu tenho muita convicção, né, que a nossa posição foi muito forte, levamos dados, subsídios, né, como você mesmo colocou, só a nossa região já tem mais de 1 milhão de habitantes. Olha o PIB dessa região, olha a produção dessas empresas que tem na nossa região. Por isso que a importância da ferrovia, eu diria para vocês, que é muito, muito importante. E quando você não tem uma ferrovia desse ao seu lado, tenho certeza, sabe? Os grandes centros que não tiver o aporte dessa ferrovia terão dificuldade de crescimento. Porque ela é propulsora ao desenvolvimento. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem essa infraestrutura. Você vai numa Alemanha, por exemplo, é uma ramificação de todas as cidades. Você vai na Europa, a mesma coisa.
O Brasil é muito pobre ainda de ferrovia. Por isso, dessa luta hoje, porque depois que você definir os traçados, as leis, tudo, está definido. Vai levar 10 anos, 15 anos, até porque hoje a grande dificuldade do Brasil, tristemente, é falta de dinheiro. Precisamos buscar investidores fora do Brasil para financiar essa ferrovia. E vai ser uma ferrovia a nível de pedágio. Mais importante ainda que nós tenhamos mais empresas utilizando a ferrovia, porque quanto mais utilizarem, menor é o custo do pedágio. Quer dizer, nós precisamos de uma ferrovia extremamente competitiva, com isso fortalece as empresas, ficam mais competitivas. A partir do momento que todas as empresas reduzem custo, nós inibimos até o produto importado, porque é isso que nós precisamos, competição dentro do próprio país também. Walter Orsi, até voltando à questão da população, porque é claro, os técnicos têm uma leitura, os políticos têm uma leitura, o empresariado tem uma leitura, mas muitas vezes a gente que não é nem técnico, nem político, nem empresário, fica achando que é algo assim até um pouco distante da nossa vida. Você tem uma empresa em Londrina, você é industrial, você tem uma empresa em Londrina. Só para a gente entender um pouquinho mais, a ferrovia passando aqui por Londrina, a sua empresa vai poder disponibilizar ou despachar, como diz o caboclo, os seus produtos para São Paulo, até para o Pará, para o Nordeste, você vai poder entregar seus produtos via ferrovia, o que vai fazer chegar mais barato lá no Norte, o seu produto, o produto de outras fábricas aqui de Londrina. Isso. E isso possivelmente vai gerar empregos na sua empresa para as pessoas que moram aqui na nossa região. Se for o contrário, se a ferrovia passar por Maringá, e o pessoal de Maringá nos assiste, a sua fábrica não vai poder usar essa ferrovia. Muito possivelmente, o seu concorrente que está em Maringá vai ter aumento de vendas, ou você vai ter que levar a sua fábrica perto da ferrovia. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, quer dizer, é logística, né? A logística, ela favorece qualquer desenvolvimento. Quando você está distante da logística, ou você vai próximo dela, ou você tem um custo adicional. Porque se eu tenho uma ferrovia do meu lado e hoje eu não tenho, daqui a pouco eu vou ter que alugar um caminhão, né, e levar esse produto até a ferrovia. Por isso, da importância de uma ferrovia. Por isso que qualquer analista, analisando o traçado, é inconcebível você tirar Apucarana, Caramuru, grande produtora de grãos, né, as cooperativas da região. Então, por isso que eu te falo, é muito importante, porque essa ferrovia, ela tem que passar onde já existe o desenvolvimento. Ela não vai abrir novos desenvolvimentos, ela vai fortalecer o que já existe. Este é o papel dela, é interagir a produção brasileira, sabe? Esse é o grande desafio. Imagina também o quanto de ganho, além da... Quando você fala redução de custo, mas por que redução de custo? Porque eu não vou usar o caminhão. Eu não usando o caminhão, eu usando a ferrovia, o que eu tenho? Eu tenho menos caminhão no trânsito, menos risco de acidente. É um conjunto de ações interessantes para a nação. E para nós empresários, estabilidade de emprego, geração de emprego, a ferrovia, indiscutivelmente, a ferrovia, por onde ela passa, ela nunca leva a pobreza, certo? A ferrovia sempre leva desenvolvimento, melhor competitividade. É isso que nós defendemos na região, e toda a região já está definida, como disse para você, Cascavel, você pega Pato Branco, Cascavel, Campo Mourão e Maringá, todo o traçado provou que por ali é a melhor alternativa. E provou também que de Maringá passa por Apucarana, passa por Londrina, passa por Presidente Prudente e vai para Panorama. Agora, por que ligar Maringá, Colorado, Panorama? O que tem ali? Por que tirar Londrina de fora? Por que tirar Londrina de fora? É uma indagação, eu faço essa pergunta, eu mostro o mapa e pergunto, se 4 milhões que nós gastamos de dinheiro público para fazer um estudo de viabilidade, e ele disse que a melhor região é passando por ali, e não precisa nem muito estudo, né? Você viu o potencial que é a região, e você corta Maringá para economizar 90 quilômetros? Para você não transportar nada? Por quê? Então essa é a pergunta que nós fizemos para o ministro, ele ficou até meio assim, não, tudo bem, não está nada terminado, mas eu acho que foi muito oportuno a sociedade, os nossos prefeitos da região, nós tivemos o prefeito de Apucarana, o vice-prefeito de Apucarana Júnior, presente, prefeito de Apucarana, prefeito da região de Bela Vista e outras cidades, o nosso prefeito de Londrina, nós alugamos um ônibus e fomos diversas lideranças, e o nosso ministro falou, olha, realmente estou convencido, mas eu quero que vocês saibam que nada está terminado, é todo estudo, mas é oportuno você estar presente, até porque é um projeto de futuro, né?
E nós temos que contemplar essa riqueza que é a nossa região. Aliás, eu quero só chamar a atenção aqui, até o nosso tempo do nosso bloco está terminando, mas olha, veja bem como é que é a situação. E aí, quem quiser depois contradizer, o espaço está à disposição. O pessoal faz uma audiência em Curitiba, lá em Curitiba, para definir o traçado de uma rodovia que passa no norte do Paraná. Por que em Curitiba? Para começar a conversa. Por que em Curitiba? É a capital do estado? Claro. Mas por que não fizeram aqui? E se não é o pessoal se organizar, dar CIO, o empresariado, e aí justiça seja feita, as lideranças políticas de Londrina, que estiveram presentes, e de todas as cidades da região, se não o pessoal ir lá e falar para o ministro que está errado, ia passar batido. E se o pessoal não tivesse visto? Tá? Então, é algo que realmente chama a atenção, na minha opinião, tem mais coisa, tem mais angu nesse caroço. Agora, presidente Walter Orsi, vocês já perceberam que o Ministério já tirou a rodovia daqui, agora tem que colocar de volta. Vocês pensam em fazer uma caravana a Brasília, falar com a presidente Dilma, falar com o Papa, com o Bispo de Sorocaba, com quem for de direito? Sim, eu acho que o que nós temos que fazer, já registramos, protocolamos um documento com assinatura de diversos prefeitos da região. Estamos agora acompanhando o passo a passo, até porque vai ter as audiências públicas ainda, teve essas reuniões. Mas nós temos que estar vigilante. E diria mais, como o ministro falou, olha, agora nós precisamos viabilizar, quer dizer, investidores, para aí ter uma segunda etapa, né? Porque a gente sabe que quando chegar um investidor, ele vai querer o traçado de maior viabilidade. Talvez se teve uma ingerência política, ela desmanchou, né? Se tinha uma coisa política no meio disso, porque eu me preocupo até, por que isso? Não ligar de lugar a coisa alguma, não, respeita a região de Colorado, mas é uma área que você tem pastos, né? Predomina a pecuária, não é uma região produtora como a nossa, cercada de grandes indústrias, grandes cooperativas. Mas eu fico feliz que nós nos posicionamos, o ministro sentiu que a região está vigilante, e eu acredito que, se necessário for outras ações, nós estamos agora organizados, monitorando e acompanhando. E o que for necessário amanhã, com certeza, a sociedade vai se posicionar. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho continua esse bate-papo com o presidente da Associação Comercial de Londrina, Walter Orsi. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009.
JS Imobiliária, 3254-2732. Imobiliária Claudemar Loni, 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina e também presidente do Sindimetal, Sindicato da Indústria Metalúrgica de Londrina e Região, empresário Walter Orsi. Nós falamos da questão da Ferrovia Norte-Sul, a importância de passar pela região de Londrina. Claro, tem que passar por Maringá também, tem que passar por Campo Mourão, por Cascavel, mas também por Londrina e região, até para poder trazer e levar o desenvolvimento. Mas eu queria também conversar, bater aqui um papo com o presidente da Associação Comercial, porque os jornais dão conta da situação que está o país. E eu vou mostrar aqui alguns jornais, até para a gente até posicionar. Gazeta do Povo, olha só, país perde quase 500 mil de empregos formais em 7 meses. Né? Folha de Londrina, Paraná fecha 12.300 postos de trabalho só em julho, segundo o CAGED, do Ministério do Trabalho. Também Gazeta do Povo, aqui. Brasil entra em recessão técnica com a queda do PIB no segundo trimestre. E mais só para a gente reforçar, a Gazeta do Povo também. Brasil perde quase 500 mil vagas formais de trabalho desde janeiro. E quando você vê esse gráfico aqui, o Giovanni mostra o gráfico aqui para a gente, ó. Quando a flechinha do gráfico está assim, minha amiga, tá, e fala de emprego, pode ter certeza, a coisa está feia. Presidente Walter Orsi, o que os jornais falam, eles estão reproduzindo aquilo que vocês, empresários, estão sentindo no dia a dia do comércio, da indústria? Realmente gostaria que fosse mentira ali, né? Porque eu falo, não, isso é mentira, a verdade é outra, né? Mas ele está refletindo realmente a verdade. Tristemente, o Brasil vem mês a mês, né, e perdendo empregos, quase 100 mil empregos por mês a nível de Brasil. O Paraná ainda é um estado privilegiado, dentro da média brasileira, é o estado ainda que tem perdido menos emprego proporcionalmente, mas não quer dizer que é a ilha da fantasia, né? Não tem nada de ilha, todo mundo, nós estamos todos no mesmo barco e infelizmente é um barco que as informações que a gente tem é esta, né? Perda de emprego, a economia não aquece, agravando isso, novos impostos, o governo, como cai a produção brasileira, ele quer resolver o problema de caixa dele, aumentando a taxa, mais impostos. Quer dizer, aumentando mais impostos, a empresa fica menos competitiva. Claro. Ficando menos competitiva, gera mais desemprego. Então nós estamos numa fase assim que eu me preocupo muito da governabilidade, né? Porque a perda de emprego, olha, a pessoa que deve estar nos ouvindo aqui, que perdeu o emprego, imagina como está o coração dessa pessoa. Né? Enquanto você está, muitas vezes falando assim, puxa, eu estou ganhando menos do que eu precisava, mas você está empregado. Você levanta de manhã, tenho uma atividade para fazer. No final do mês, entra o dinheiro na minha conta. Está entrando dinheiro lá, talvez faltou um pouquinho, mas faltou um pouquinho. Imagina aquele que levanta, não sabe aonde vai. E chega no final do mês, faltou tudo, não faltou um pouquinho. Então o desemprego é um negócio muito sério numa nação. E o Brasil é um país que não está preparado para atender o desempregado. Exemplo este agora, que você lembra, nós sempre falamos, qualquer desemprego, o funcionário tem o seguro-desemprego. Hoje, seguro-desemprego, a pessoa não pode, tem que trabalhar mais tempo para ter acesso. Quando recebe, é menos tempo para ter acesso. Então, agrava de todos os lados. E eu não vejo, né? Outras notícias que eu vi todo dia, o governo tomando decisão. Que decisão que está tomando? O que é que o governo está fazendo para fortalecer as empresas? Eu não estou vendo nada. Então, essa notícia que você trouxe é uma notícia que nos choca, é uma verdade, e infelizmente eu não posso falar para vocês, mas fiquem tranquilos, a partir do mês que vem, reverte o quadro e começa a recuperar os empregos. Isso também não sabemos quando isso vai acontecer. E no caso, quem está sofrendo mais, a indústria ou o comércio? Tranquilamente, no Brasil, é a indústria, né? O comércio também começou a sofrer, foi o último que começou a sofrer, foi o comércio. Mas a indústria,
O Brasil está numa situação extremamente difícil. Há anos que nós estamos exportando mão de obra para fora, comprando produto de fora. Aí as pessoas, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, a geração de emprego brasileira, que você vê, o que se importa muito para o Brasil, importa muito, é lógico, produtos, tudo, mas matéria-prima, qualquer coisa assim. O Brasil não está importando mais nada. Nós não estamos importando, nós não estamos realimentando o país. O dólar explodiu o preço, nós não temos produto nas nossas indústrias. As indústrias estão sentindo há anos, então está agravando cada vez mais. E a indústria tem um problema muito sério quando você perde o emprego numa indústria. Você está perdendo conhecimento, né? O comércio, você fala, puxa vida, fechou o shopping tal. Mas se você abrir o shopping do outro lado da esquina, daqui 2 anos, ele abre esplendoroso, né? Com as novidades que estão acontecendo no mundo, e moderno, e todo mundo ali trabalhando empenhadamente. Porque o conhecimento não é como a indústria. Uma indústria, quando ela paga, para você abrir uma outra indústria em outro lugar, capacitar toda aquela mão de obra, né? Buscar tecnologia, inovação, ser competitivo é muito difícil. Então, a indústria, olha, os nossos governantes têm que ver com muito carinho as indústrias. É o que os outros países fazem, porque sabe a importância que é a indústria. E o Brasil está deixando a desejar, e nós estamos perdendo mês a mês mão de obra nas indústrias e agravando cada vez mais a situação brasileira. E tem um dado interessante, eu vou colocar uma pimenta aqui rapidinho. Tem um detalhe que cada cidade deveria estar muito preocupada com essa questão da indústria, até porque o fundo de participação dos municípios é formado basicamente por 2 impostos. O imposto de renda, pessoa física, e o IPI, que é pago pela indústria. Ou seja, se as indústrias começam a diminuir a sua produção e até fechar pós-trabalho, além da questão do desemprego, começa a recolher menos IPI e as prefeituras de todas as cidades acabam recebendo menos dinheiro. É verdade. E isso acaba refletindo no serviço de quem não tem nada a ver com a indústria. Lógico. As pessoas falam, puxa, mas fechou uma indústria, eu perdi o emprego. Não. Você perdeu o emprego, mas o cidadão daquela cidade perdeu o melhor dinheiro para a educação, para a saúde, para a pavimentação, para o lazer da cidade. Quer dizer, a indústria gera o emprego para mas o imposto que ela gera vem para a cidade. Como você mesmo falou, quer dizer, se não tem essa participação, não tem essa distribuição para aquela cidade. E a cidade empobrece, sabe? Então é um conjunto de situações, por isso que eu fico muito feliz quando as cidades se preocupam com o seu parque industrial, consolida seu parque industrial, fortalece para que as empresas daquele setor fiquem competitivas, porque ganham a geração de emprego. E não podemos esquecer de outro detalhe, o salário gerado da indústria, ele é maior que o comércio, sabe? Ele tem um conjunto de riqueza. No comércio, você respeita todo mundo, mas na indústria você tem um engenheiro, né? Você tem, muitas vezes, tem que ter um médico dentro da indústria por causa do conjunto da situação. Você tem diversos técnicos, diversos ajudantes. Tem é um corte que você tem todo o segmento dentro de uma indústria. Quando no comércio, muitas vezes, você se limita nos atendentes, é lógico que tem o gerente, tem isso e aquilo, mas a diversificação de mão de obra na indústria é muito mais rica. Isso é muito importante para a cidade. Quero agradecer e concordo plenamente com as palavras do presidente Walter Orsi. Claro, deixo o espaço aqui também à disposição de todos os segmentos e entidades citadas, querendo aqui colocar a sua versão ou colocar a sua ótica dos fatos, estão aqui, claro, convidados. Presidente Walter, o espaço está sempre à sua disposição e estamos solidários nessa luta pela Ferrovia Norte-Sul, que ela passe por aqui e por todo o norte do Paraná. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Eu que agradeço, obrigado. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor,
Você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu quero só também repercutir com você uma matéria aqui do Nelson Bortolim, para o Caderno de Economia da Folha, de alguns dias atrás, né? Olha só. Para saldo de empregos em julho, no Paraná, é o pior desde 2007. Em julho foram fechados, segundo a informação aqui repassada pela Folha, 12.335 vagas no estado. E atenção, 929 na cidade de Londrina, fechadas quase 1.000 vagas na cidade de Londrina. É claro, todas as cidades tiveram aí um decréscimo, né? Então, por exemplo, em Curitiba, 4.000 vagas foram fechadas, 4.200 vagas. É bastante expressivo, é assustador. Por isso, minha amiga, por isso, meu amigo, que é importante a vigilância da sociedade, o acompanhamento do cidadão comum, que muitas vezes não tem na sua atividade, ou no seu trabalho, ou na sua vida, uma ligação profunda com a indústria, ou mesmo, como foi nosso tema hoje, com a ferrovia. Mas é importante que cada cidadão se posicione, fique sabendo do que está acontecendo, e esse também é o intuito do programa Pauta em Debate, para levar para você o que muitas vezes você acaba não vendo em outros canais de televisão, em outros programas. O que muitas vezes não é a pauta, não é o acidente, não é o crime, e muitas vezes não é também a boa notícia, mas é o assunto, é a preocupação de muitas pessoas, sejam técnicos, sejam líderes empresariais ou de segmento, sejam políticos, naquilo que é importante lutar para trazer para as nossas regiões, particularmente para o interior do estado do Paraná. Nesse caso da ferrovia, é uma luta de muitos anos e que vai perdurar por muitos anos ainda. Talvez, certamente, os nossos netos vejam essa ferrovia concluída. Nós, espero que sim, mas pode demorar bastante. Mas ela certamente vai ser no futuro o que foi a ferrovia, a atual ferrovia, para o norte do Paraná, como bem disse o nosso convidado. Por isso é importante que você se posicione. Você cobre o seu prefeito. O senhor está sabendo disso, prefeito? O senhor está indo atrás disso? O vereador, o senhor sabe de alguma coisa a respeito disso? Ele vai falar, mas veja bem, a ferrovia não é importante hoje, pode não ser hoje, mas no futuro pode garantir que a fábrica que está na sua cidade, particularmente aqui em Londrina, ela permaneça e cresça. E ela não mude para Maringá, por exemplo. Se a ferrovia passar só por Maringá e Maringá nos assiste, pode levar toda a riqueza dessa região para lá. O que pode ser muito interessante para Maringá, mas não é para Londrina. Então é importante que passe por Maringá, sim, porque é um polo importantíssimo, mas que passe também por Londrina e por toda a região aqui metropolitana de Londrina. É o meu posicionamento, claro, deixo espaço à disposição de quem discorda também. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.